Vista como sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, POI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, restaurante Bom Apetite e Mafar Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Rádio Pomerana FM. É mais uma edição do nosso programa Papo de Mulher entrando em cena para falarmos hoje sobre saúde. Já ouviu falar sobre a síndrome de Guillain-Barré? É sobre esta síndrome que nós vamos conversar com o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito boa tarde, Marcinete. Boa tarde, né? Muito boa tarde à nossa fabulosa audiência. Vamos lá falar de saúde, né? O que é a síndrome de Guillain-Barré? Bom, em primeiro lugar, vamos tentar entender o que é uma síndrome e o que é uma doença. Né? Uhum. É diferente, são coisas parecidas, mas são diferentes. São diferentes. Por exemplo, uma síndrome é um conjunto de sinais, sintomas, que você consegue ver, são vários sintomas, vários sinais, mas que você não consegue definir qual é a causa específica. Então, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré não é considerado uma síndrome e não uma doença. Por quê? Porque a doença você tem o agente, você tem os sintomas e é característica daquela doença. Então, ela é considerada como uma síndrome e não uma doença de Guillain-Barré. Dá para entender isso? Porque é mais difícil encontrar ali a origem da Guillain-Barré. Mas depois que se descobre que tem a síndrome, continua a ser síndrome mesmo ou não é considerada doença? Certo? Então, o que é a síndrome de Guillain-Barré? A gente já falou muito disso aqui, que ela é uma doença, uma síndrome autoimune. O que é uma autoimune? Vamos relembrar isso? Tudo que é autoimune quer dizer o seguinte: não se sabe por que nem como que acontece, mas a nossa defesa, a nossa imunidade, ela passa ao agredir ao seu agente que está atingindo, por exemplo, um vírus, que é o caso da síndrome principalmente. Quando ela vai nos defender desse vírus, ela nos defende desse vírus, mas ao mesmo tempo ela também causa um problema nos nossos nervos. Tá? Então porque é muito parecido a resposta. É como se fosse um fogo amigo numa guerra. Atira de qualquer jeito para matar o inimigo, mas também atinge os nossos amigos. Então, é mais ou menos isso que acontece na síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune, toda doença autoimune é assim, certo? Os nossos soldadinhos nos defendem, mas contra nós mesmos. A confusão é tão grande que ele passa também a atacar determinados órgãos, determinados símbolos, como no nosso caso aqui, são os nossos nervos periféricos. Daí, você vai ter toda a sintomatologia por causa de quê? Um processo inflamatório sério, grande, que a gente chama de uma polineuropatia, quer dizer, ele atinge vários nervos com várias respostas de cada nervo. Bem, você falou da síndrome, de ser mais desconhecida ali os fatores que levou à síndrome, mas existem causas, né? O que causa a síndrome? Tem causas, probabilidades? Então, como tudo, né? Como toda doença autoimune, não se sabe a causa específica. Aquilo causou, não se sabe. Pode dizer com certeza. Mas se sabe que há essa resposta, né, a determinados tipos de agressão. Os principais causadores, entre aspas, para a gente entender, para ficar mais fácil, seriam o quê? Os vírus. Né? E vírus tem uma série de vírus. O principal vírus causador da síndrome de Guillain-Barré é um vírus que causa uma síndrome de gastroenterite, que é o só para lembrar, Campylobacter, tá? É a maioria das vezes, mas dengue, zika, influenza, gripe, sarampo, tá? HIV, tá? Dengue eu já falei, não é isso?
citomegalovírus, doença do beijo, que a gente falou outro dia, né? A mononucleose, né? Epstein-Barr, né, que é o caso aí, que tal? Ainda, entre aspas, vacinas, tá? A resposta a uma determinada vacina, que gerou toda uma confusão ao longo nessa época da Covid, a Covid, certo? Quer dizer, o que se sabe? Existe uma doença, mais ou menos, que ataca a pessoa 2 a 3 semanas antes, tá? A pessoa vai saindo daquela fase e aí começa a aparecer os sintomas da síndrome, né? Por quê? Porque nesse período que o nosso organismo tentou se defender daqueles agressores, ele também lesou determinados órgãos, como nesse caso aqui, os nossos nervos. E aí vai começar a aparecer, então, os sintomas, a evolução da síndrome. E quais os sintomas do Guillain-Barré e a evolução também dos sintomas, né? Então, tudo, como toda doença autoimune, quase todas as nossas doenças, vai depender muito de quê? Da nossa autodefesa, da nossa imunidade. Como que vai ser essa imunidade? Ela vai ser muito, ela vai ser pouca. Como que vai ser? Como é que vai ser o tratamento? Já começou o tratamento, não começou o tratamento? Tudo vai depender da situação de cada um. Então, cada um tem uma resposta. Uns vão ter um polo positivo, onde vai ser uns sintomas leves por um determinado tempo, ou vai para um polo mais agressivo, certo? Aí vai desenvolver todos os outros sintomas bem mais graves, né? Então, por exemplo, como é que começa? Então, 2 a 3 semanas antes... A pessoa estava doentinha, né? Isso. 2 a 3 semanas antes, a pessoa estava lá com gripe, vamos dar um exemplo, gripe, certo? Sim. Ou dengue, ou zika, vamos supor. Ou Covid. Ou Covid, vamos supor. Melhorou. 2, 3 semanas depois, começa... Como que começa? A pessoa começa a sentir... a doença vem de baixo para cima. Os sintomas, os sinais, vêm de baixo para cima. Começa nos pés. Uma dormência, uma sensação de pés muito frios, vai subindo pela perna, vai para as costas, abdômen, braços, pescoço, cabeça. Então ela vem de baixo para cima, vai aparecendo as parestesias. Parestesias são as dormências, dores, câimbras, né? Dificuldade para andar, os movimentos vão se perdendo, a pessoa não consegue andar, não consegue escrever, não consegue se alimentar direito, pode ter problema se está no abdômen, problema dos esfíncteres, por exemplo, pode ter problema na hora de urinar, problema na hora de evacuar, não consegue engolir direito, por quê? Vai atingindo níveis de nervos, ela vai subindo e vai pegando o nervo aqui, vai pegando o nervo, e cada nervo desse tem uma função específica no nosso organismo. Então, quando atinge um determinado nervo, por exemplo, nervo da mastigação, né? A pessoa vai ter dificuldade para andar. É como se você tivesse um fio, que você tivesse uma rede de fios para levar a energia para sua casa e houve um problema em um determinado lugar lá. Quebrou o fio, certo? Ou teve um curto-circuito. Então, você vai ter uma resposta lá na frente, de uma forma errada, que vem ser as doenças. Então, essa situação é característica de Guillain-Barré. Ela é uma doença que vem devagarzinho, vai subindo. Dores leves ou absurdas? Às vezes, aí vai depender de cada situação, de cada paciente. Mas como a gente falou. Fala pode muito de dormência mesmo. Exatamente. Pode ser uma coisa leve, que vai durar aí, geralmente, de 30 a 60 dias, tá? Dependendo da situação de cada um. Pode ser leve, melhorar de vez, ou pode surgir o outro polo mais agressivo. Então, a característica principal, doença, 2, 3 semanas antes, como a gente falou, a doença virótica, que começa então a aparecer os sintomas de baixo para cima, vai subindo da perna, barriga, tórax, braços, pescoço, cabeça. Aí o corpo todo fica... Exatamente. Então ele vai, à medida que vai passando os dias, geralmente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ele vai apresentando níveis que vão subindo, certo? E uma coisa interessante, quando melhora, vai fazer exatamente o contrário, de cima para baixo. Nossa. Então, ela sobe, piora, depois ela desce melhor.
Bem, acredito que, começando pelos pés ali, tendo fraqueza, dormência nos pés, a pessoa logo busque um profissional, né, médico? Nem sempre, né? Nem sempre. É aí que tá, isso difícil. não é nada, eu sei lá, dormir de mau jeito, foi alguma coisa assim. É aí que está o problema, porque a evolução é muito rápida. De um dia para outro, a coisa vai subindo, vai subindo, vai subindo. Em 2, 3 semanas, está no pescoço. E se chegar, por exemplo, a uma causa grave, pulmonar, se atingir os músculos do pulmão, a pessoa vai ter o quê? Uma dispneia incrível, uma falta de ar, que às vezes, esse é um polo muito negativo, a pessoa não vai começar a ter muita falta de ar, vai ter que ir para o respirador. Então, esse é um grande problema da síndrome de Guillain-Barré. Porque se ela tiver um polo positivo, beleza, tudo bem. Mas se ela tiver um polo negativo, ela pode matar a pessoa, certo? E pode precisar de respirador. Não consegue respirar, não tem jeito, certo? Sim. O músculo vai parando, vai parando. E depois, à medida que vai voltando, não ele só vai os voltando. externos, mas como os internos também. Exatamente, isso mesmo, tá? Bem, nos últimos tempos tenho visto mulheres, né, com essa síndrome. Que público ela mais atinge? Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. É homem, mulher, até criança. Não há uma definição, uma escolha, vou pegar as mulheres, vou pegar os homens. Não, não existe isso. A síndrome de Guillain-Barré, ela depende da imunidade de cada um. Não tem resposta, não tem escolha não, tá? O doutor, como médico, é difícil o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico? A pessoa chega aí falando de dormência. O diagnóstico principal é a história que a gente está falando. Pensa bem. A pessoa chega e fala, você começa a ter problemas de parestesia, não consegue andar, não consegue sentir as pernas, não consegue sentir os braços, né? Olha a diferença, e vai evoluindo olha a história do que o que aconteceu? 2, 3 semanas atrás eu tive dengue, tive, sei lá, zika, o quê, certo? Covid, tomei vacina, não sei, certo? Sim. Então tem uma história por trás disso, né? E a pessoa chega para você e o médico começa a falar, olha, eu não estou conseguindo as minhas pernas, está difícil, não consigo andar. De repente, a pessoa estava normal, certo? E começa a ter esse problema. As pernas estão todas dormentes, eu não consigo andar direito, meus braços estão caindo, não consigo segurar as coisas, não consigo mastigar, estou sentindo falta de ar, certo? Minha pálpebra está caindo, não consigo segurar o olho aberto, não consigo mastigar, não consigo engolir. Então, é a característica o quê? É o sintoma, a história do paciente, os sintomas que está sendo, e depois você pode começar a pesquisar. Com os músculos da face não funcionando normalmente, ela consegue falar direito? Para relatar os sintomas? Ela pode até falar, mas às vezes outra pessoa começa a falar para ela, né? Um parente, alguém que fala, ele estava bem, de repente começou isso. Então, essa sintomatologia depende de quem está. Às vezes o paciente não consegue falar, mas o companheiro, ou a companheira, ou alguém está vendo o que está acontecendo e fala para a gente como é que está acontecendo, né? E buscando, depois de toda essa história, que você já começa a pensar na possibilidade de Guillain-Barré, então você vai buscar outros meios de diagnóstico. Não existe um exame que você vai falar, esse aqui deu Guillain-Barré, não. Mas a gente sabe, por exemplo, que a colheita do líquor, nesse caso, não tem jeito, tem que colher o líquor da coluna, certo? E vai analisar esse líquido, se tem processo infeccioso, porque pode ter uma meningite, alguma outra coisa, né? E geralmente tem uma proteinúria muito alta, coisa que não acontece no líquido. Não pode ter proteínas, quer dizer, a agressão nervosa gera a perda dos tecidos, muita proteína no líquido. Esse é um fator que vai a história, os sintomas e o líquor, né? A eletromiografia, que são os músculos que vão perdendo a força, que são substâncias, coloca-se terminais e define a força muscular que a pessoa tem, né? Ressonância magnética, por exemplo, da coluna. Por quê? Porque tem doenças muito parecidas. A gente falou a síndrome, ela é muito parecida. Com aquela doença, inclusive, lembrei que a gente já conversou, ligada ao mel, né? Mal enlatado, ela também deixa a pessoa aí com... Botulismo. Botulismo sem movimentos. Exatamente. Logo lembrei. Aí que entra esses outros exames que podem ser feitos para fazer o quê? O diagnóstico diferencial. Será que não é botulismo? Né? Tem que pensar. Então, existem vários caminhos que se pode seguir, vários outros exames que podem ser usados para diferenciar, para
guiar o nosso diagnóstico, tá certo? Então, é basicamente isso. A história do paciente anterior, a história dos sintomas que ele está apresentando e esses exames que são feitos. História do líquido, laboratório, dependendo, para saber o que é. Ressonância magnética da coluna, para ver se não é um tumor na coluna, certo? Né? Uma mielite transversa, que é uma outra doença, outra síndrome, né? Enfim, basicamente isso aí. Bem, se ela evolui rápido, o tratamento acredito que tem que ser rápido também, né? E para fazer uma ressonância, retirar o líquido, a gente sabe que demora, né? Não só demora, como o alto custo. Né? Então, a doença de Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré, é uma doença cara. Por quê? Se for esperar pelo SUS, vai demorar, né? Pois é. Primeiro, suspeitou, vai ter que ser encaminhado para um hospital preparado para receber esse paciente. Porque a evolução é tão rápida, que pode de uma hora para outra o paciente estar precisando de ser entubado. Certo? Então, toda vez que você tem um paciente com Guillain-Barré, ou síndrome de Guillain-Barré, ela tem que ser aberta porque ela custa caro, o tratamento é caro, vai ter que precisar de uma multidisciplinar para poder cuidar desse paciente. O hospital tem que ser um hospital muito bom, onde tem CTI, onde tem, UTI, equipe preparada, fisioterapeuta, neurologista, psiquiatra, porque um quadro é uma síndrome, como a gente falou, múltiplas coisas que podem aparecer ao mesmo tempo. E precisa de vários profissionais para cuidar desse paciente. Tá? No caso, Guillain-Barré ataca os nervos periféricos. O que são os nervos periféricos? Todos nós, como é que a gente pode falar? O nervo periférico é que não está dentro da cabeça, tá? Vamos falar assim. Eles são nervos que saem e que, por exemplo, os nervos cranianos, nervos torácicos, nervos espinhais, eles saem da medula e vai para os determinados locais. Por exemplo, nervos cranianos, responsável por você ver, para você piscar o olho, o nasal, para você oftal, para você sentir o cheiro, né? Sabe? São vários tipos. O facial, para você mexer os nervos, mas auditivo, são vários tipos de nervos que estão da cabeça. É o nervo periférico, são os cranianos. E os torácicos e os espinhais, que fazem o quê? Você mexer os braços, respirar, né? A função intestinal, renal, tudo, certo? Pélvico, a mesma coisa, os lombares, pernas, movimento das pernas. Por isso que quando a pessoa tem, por exemplo, uma hérnia de disco, ela tem dificuldade para mexer. Por quê? Aquele nervo periférico responsável pelo movimento da perna está sendo lesado por uma hérnia, por exemplo, no caso, para você entender. E aí o que acontece? É um nervo periférico que está sendo lesado e que está dando um reflexo lá embaixo. Então, todos os nossos nervos são os nossos fios que levam a energia para poder movimentar o nosso corpo inteirinho. Entendido. Tá? Bem, quando presumida a síndrome de Guillain-Barré, o sistema imunológico, como você citou anteriormente, ataca que partes do nosso organismo? A bainha nervosa, vamos entender, o nervo ele é um fio, tá? E a condução elétrica, bioelétrica, se faz numa bainha, chamada bainha de mielina. Então você tem o nervo e em volta disso tem uma bainha, ela só vai aos saltos. Então a transmissão, ela vai passando de pau. Quando acontece na síndrome, há uma lesão dessa bainha. E aí que tá. É como se você desencapasse o fio, certo? E aí começa a encostar um no outro, dando curto-circuito, inflamação, processo inflamatório. Então a autoimunidade aí, nesse caso, atinge a bainha de mielina de cada nervo. Um nervo de cada, da perna, da cabeça, do pescoço, e vai gerando a resposta que aquele nervo vai levar. Por exemplo, piscar o olho, né? Lesou o nervo que faz piscar o olho, o que vai acontecer? O olho não vai responder, a pessoa não vai responder. Então o nervo é assim, é igual um fio que leva o estímulo para você ter a resposta. Se você tem uma lesão desse nervo, a resposta vai ser prejudicada.
Bem, o doutor já falou sobre o que geralmente acontece ali, os primeiros sinais do Guillain-Barré, que a pessoa fica doentinha antes, aí depois começa com a síndrome. Mas qual a relação da doença do beijo, a Covid e essas outras doenças? Por que ligaram elas? Por que estudos mostram essa relação? Quem vai saber? Nós não sabemos. Não sabemos. Esse que é o grande segredo. Por isso que você não pode se considerar como causa. Você não tem a causa. A gente só sabe que existe esse tipo de coisa, certo? Há uma semelhança desses vírus, receptores desses vírus, que são semelhantes aos receptores que estão no nervo. E aí o sistema autoimune se confunde. Ele vai atacar o nervo, vai atacar o vírus, mas ao mesmo tempo sobra para um vizinho lá que é o nervo. Então não se sabe ainda a causa por quê, mas se sabe que zika, dengue, hepatite, doença do beijo, enfim, todos esses sintomas têm ligação. Você sabe que tem uma resposta disso, tá certo? Sim, é porque é tão comum, né? Principalmente a gripe, essa coisa toda, né? É muito Mas a gente não sabe a causa dessa ligação. E, doutor, o que é a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica? Que nome, hein? Isso aí é uma das situações que acontece, por exemplo, como é uma síndrome, como eu te falei, essa doença aqui nada mais é do que faz parte da síndrome, do mesmo jeito. É uma lesão mais agressiva, muito parecida. Pode começar com a síndrome de Guillain-Barré, 1 mês, 2 meses, passou de 8 meses, se transformar numa doença dessa daqui. É um processo inflamatório bem mais grave dos nervos, em que a resposta vai ser muito mais agressiva, vai ter muito mais sequelas, a pessoa não vai melhorar aquelas 8 semanas, tá? Que geralmente é 4 a 8 semanas, a evolução do Guillain-Barré normal, ela pula para outro estágio, tá? Com uma agressão muito grande na medula, e a pessoa vai ter sequelas, às vezes, muito mais sérias. E por vida toda, né? Exatamente. Vai ter problema de andar, vai ter que precisar, às vezes, de cadeiras de rodas. Então, quer dizer, vamos dizer assim, um ponto negativo dessa doença, dessa síndrome, que é muito parecida com a Guillain-Barré, e às vezes começa com a Guillain-Barré, como eu te falei, e que ela vai evoluindo de uma forma tão agressiva que recebe o nome dessa síndrome aí, tá? Nada mais é do que a continuação da síndrome. E qual o prognóstico da síndrome de Guillain-Barré? Tudo vai depender de quê? Da resposta imunológica e do tratamento. Rapidez do tratamento, local do tratamento, as multidisciplinas, o hospital onde a pessoa vai estar, tá? Ou como vai ser esse tratamento. Vai depender muito disso aí. O prognóstico, como a gente falou, tem os polos positivos, os polos negativos e o do intermediário. A maioria, graças a Deus, 80% volta em 6 meses à sua função normal. 60% dura quase 1 ano para poder retomar as suas atividades normais. Olha como ela se arrasta. Lenta, né? Lenta. Ela é progressiva e lenta e vai. 5 a 10% tem uma recuperação parcial. É aquele caso que começa a transformar nessa síndrome que você acabou de falar. Certo? Onde vai ficar o quê? As grandes sequelas. Não consegue andar, tem dificuldade para se alimentar. Os movimentos do trabalho dele, por exemplo, não consegue mais escrever, não consegue mais falar direito. Começa então a sequela. Nesse caso aqui, é entre 5% mais ou menos da evolução da doença. E até chegar àquilo que a gente não quer, que é o óbito. Certo? Por que acontece o óbito geralmente? Por inanição. A pessoa não consegue se movimentar direito, começa a ter pneumonia de respiração, aspirativa, vai engolir, aspira a alimentação, então pneumonias, insuficiência respiratória, óbito agudo, não consegue mais respirar porque o diafragma para de funcionar, certo? Então a gente tem assim, do polo lá, ultra negativo, vai caindo até chegar no polo positivo, onde assim, os sintomas
mais leves e a pessoa se recupera, como a gente falou, geralmente em torno de 1 ano, totalmente, certo? Mas existe aqueles casos em que vai se arrastando e deixando uma sequela definitiva e até óbito. Bem, e como é o tratamento? Falou-se de iniciar rápido, mais chances de cura, né? Mas como é o tratamento, já que se fala muito aí da imunidade? Pois é, o tratamento, como a gente falou, quando a gente fala em tratamento da síndrome de Guillain-Barré, como a gente, vamos voltar a lembrar, é um tratamento caro, é um tratamento que depende de uma equipe multidisciplinar, um hospital preparado para isso, certo? Não tem como passar a doença sozinha sem tratamento. Não deve. Por quê? Por causa que você não sabe como que essa pessoa vai evoluir de um dia para o outro, tá? Por isso que ela precisa ser encaminhada para um local específico, onde, se por acaso ela evoluir para o polo muito negativo, ela tem resposta imediata. Ou seja, até colocar ela no aparelho respirador, até passar, tá? Que ela não vai conseguir respirar sozinha. Ela vai precisar, entendeu? Sim, como que é? Entendido. Então depende muito disso aí. E o tratamento que mais a gente faz? Então, como a gente falou, tudo isso aí, esse suporte todo que ela precisa para ser esse tratamento. E o tratamento hoje, então, se baseia em algumas coisas. O que se tenta fazer? Usa-se o máximo que a gente tem até hoje para diminuir essa agressão autoimune. O que a gente vai ter que fazer? Os imunossupressores. A gente vai ter que diminuir, exatamente. Então, vamos ter que diminuir a nossa resposta. Os corticoides. Não se usa corticoide. Não se usa nesse caso da Guillain-Barré? Não. Porque em muitas doenças autoimunes se usa, né? A síndrome de Guillain-Barré não se deve usar corticoide. Só tá? os imunossupressores. Aí você vai usar, principalmente, você vai usar recursos que a gente tem hoje, felizmente. Retira-se o sangue dessa pessoa e filtra-se. Tipo tá? para quem tem problema dos rins, né? Isso, seria mais ou menos assim. Retira-se o sangue do paciente, ele é filtrado e retorna. Filtrado e retorna. Então você vai, toda vez que ele é filtrado, ele volta com menos agressividade, certo? Sim. Então isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que você pode usar são as imunoglobulinas. Imunoglobulina, ela traz uma imunidade diferente, vai ajudar aquele paciente, tá? Então você limpa o sangue, tá? Usa imunoglobulina, que vai fazer com que ele tenha, vamos dizer, o corpo dele reaja. Tá? Para tanta agressividade, né? E melhora, tá? E todos os suportes que você precisa de ter. Se ele tiver uma pneumonia, tem que tratar a pneumonia, certo? Se ele tem uma úlcera, que ele fica parado muito tempo na cama, pode ferir as pernas, as costas, tem que tratar, certo? Se ele começa a ter muito problema de parestesia, tem que fazer fisioterapia, porque senão ele vai parando, vai atrofiando. O negócio é tão complicado, por isso que eu estou falando, é uma doença que ela acorda. E não é assim. Ela é muito rara? Não é rara, né? Segundo consta para tanta gripe, para tanta, vamos supor assim, para tantas doenças simples, né? A incidência última que eu peguei na coisa seria de 1 a 4 casos em cada 100 mil pessoas. Não é tão raro assim. E que não é tão raro assim. Pode estar do seu lado. Pode ser alguém que você conhece. Certo? Não é transmissível, é importante. Não é transmissível, não passa para outra pessoa de jeito nenhum, certo? Mas pensa bem. É só lembrar aquilo que a gente falou. Começa a ficar com as pernas paralisadas. Vai subindo, braço paralisado. Corre para o médico. Acorda, pode ser síndrome de Guillain-Barré, certo? Como ela vai evoluir? Ninguém sabe. Vai depender de quê? De cada caso, certo? E qual o impacto da síndrome na vida do paciente? E também da família, né? É horrível. O que vai acontecer? Pessoa independente, aí depois do nada, não ter forças para comer, para andar. Você está bem, você está tudo bem. Tá. Eu tive uma gripezinha, tem 2 semanas atrás, e de repente você começa a ficar, não consegue andar, não consegue escrever, não consegue comer. Como que vai ser? Né? Bem, dá para imaginar. Sim, dá? Muito sofrimento. Além daquilo que a gente falou, se for um polo muito negativo, a pessoa não vai voltar mais direito. Vai ter sequelas a vida toda. Não vai conseguir andar direito, vai precisar de cadeira de rodas, vai precisar de andar de muleta. O cérebro, em questão de memória, também é afetado?
Não, Não? por incrível que pareça, não, porque é periférico, Só nos nervos. entendeu? Ele vai continuar isso, sendo ele ali, Isso. só que o corpo dele, ele não vai ter o comando. Essa é uma corpo, das né? grandes sequências, das consequências. O estado Muito triste, psicológico né? da pessoa. Muito triste. Você já pensou? Olha a importância da equipe multidisciplinar. Vai ter que trabalhar muito bem o psicológico desse paciente, né? E da família toda, porque vai mudar tudo de uma hora para outra. Bem, a gente não sabe das causas, né, das relações, mas tem como prevenir, por exemplo? Não, né? Infelizmente não. Não tem. Ali a gente conta com a sorte. Você tem que lembrar que... Pode aquela prevenir a história- gripe, a mononucleose, Isso, Covid, pode- mas ninguém, exatamente. agora, a gente já se vê que ninguém Se mais vai- usa máscara, né? Exatamente. Eu não sei, a máscara não mudou nada, né? Infelizmente não mudou nada. Usa-se porque você tem que usar, tá? A tentativa de diminuir o máximo possível, mas a resposta ainda é muito dúvida, né? Muita dúvida, se ajudou, se não ajudou, certo? Então fica um negócio meio estranho. Mas a prevenção... Cuidar da imunidade ajuda, talvez? Isso aí que eu estou falando. Você tem uma vida saudável. Se você é uma pessoa, né? Que a gente já falou 200 vezes. E o que faz o sistema imune funcionar direitinho? Vamos supor, está equilibrado. O que faz? Alimentação, melhor alimentação, não agressividade com cigarro, com drogas, né? Tudo que vai te agredir, certo? Você não fazer nada, não praticar nenhum tipo de atividade física, certo? Você ter doenças que você não trata, como a gente já falou 200 vezes. O cara tem diabetes, mas esquece que tem, certo? Claro que vai acontecer, o cara tem problema de tireoide, a mesma coisa, certo? O cara tem pressão arterial e não cuida. Deixa pra lá. Olha né? só, o que vai acontecer? Esse tipo de coisa, mexe aqui, mexe ali, o que vai acontecer com o seu sistema? Vai afundar. Você não vai ter resposta direito. Quando acontece esse tipo de coisa, que ele fica maluco tentando te salvar, o que pode acontecer? Pode acontecer. Não é que vai. O que pode acontecer? A agressão, uma autoagressão. Não é? Com certeza. Doutor, Então, síndrome de Guillain-Barré não é brincadeira, certo? com certeza não. Tá? E lembrar daquele sintoma que eu te falei, começa de baixo para cima, vai subindo. Fraqueza muscular, pinicação nos membros, Dormência, não conseguir mexer os braços, as principalmente pernas. começando dos pés e subindo Isso aí. para as outras partes, E para as outras evolução rápida, extremidades. tá? De 2 semanas. 3, 4 semanas já está evoluindo rapidamente. Viu? Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher. O doutor agora atende somente no Provida, atende Santa Teresa também? Não. Só aqui em Santa Maria de Itibá, no na Provida, né? Só. O novo telefone da Provida fica próximo ao hospital aqui em Santa Maria de Do Itibá. lado do hospital. Você, Todo mundo sabe. Você atende todos os dias agora no Provida? De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso Papo de Mulher se despede por hoje da sua tarde 98,5, voltando em mais uma edição com muito mais informação para você. Beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.